A primeira leitura é de Ezequiel, capítulo 34, versículos do 11 ao 12 e do 15 ao 17. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Assim, vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. A segunda leitura é da 1ª de Coríntios, capítulo 15, versículos do 20 ao 26 e versículo 28. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que Ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho é de Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos me perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, e te recebemos em casa? E sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é do beato Columba Marmion. Venha a nós o vosso reino. O Verbo é Rei, Rei do céu e da terra. O Verbo vive e reina em Deus. Cristo apenas vive onde reina, pois é essencialmente Rei. Ele vive em nós na medida em que domina tudo em nós, em que reina sobre as nossas faculdades, em que ordena a nossa atividade. Quando tudo em nós vem dele, isto é, quando já só pensamos como ele e só queremos o que ele quer, quando não agimos senão de acordo com a sua vontade e tudo submetemos a seus pés, ele reina em nós. Tudo aquilo que é próprio e pessoal em nós desaparece para dar lugar aos pensamentos e aos quereres do Verbo Divino. Este domínio de Cristo em nós deve ser completo, e pedimos-lo
100 vezes ao dia. Venha a nós o vosso reino. Que venha, Senhor, esse dia em que reinareis por completo em mim, em que nenhum motivo próprio perturbará o vosso poder em mim, em que eu serei como vós, inteiramente entregue ao Pai, em que nenhuma inspiração própria contristará em mim a ação do vosso Espírito. Nesse dia, teremos reduzido o melhor que podemos, teremos abaixado o mais possível a nossa personalidade diante do reino de Cristo, e Ele será verdadeiramente, para nós, tudo em todos. Moralmente, deixaremos de ter, seja o que for, como próprio, pois tudo me pertencerá, tudo me será submetido, tudo me será dado.